Boa tarde, meus tutores, colegas de curso. Eu sou Flávio, aluno do curso de licenciatura em Física da UEMA, do Polo de Coelho Neto. E vim aqui gravar um pequeno vídeo sobre que faz parte da nossa matéria de estágio supervisionado, que é uma microaula. E do assunto que eu escolhi, trata-se também do assunto que eu estou estagiando na minha escola, que é termodinâmica, e falar um pouco de uma introdução sobre as leis que regem a termodinâmica, né? E são quatro leis, que são a lei 0, a lei 1, a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei. E que depois, após eu me aprofundar um pouco nos estudos aqui, a gente vê que a lei 0, embora seja pela nomenclatura normal, seja a primeira, mas ela veio depois das outras. Mas eu não vou entrar no detalhe em fatos históricos aqui. Vamos seguir na sequência que elas estão nos colocadas hoje, né, que é a 0, a primeira, a segunda e a terceira. Tentar fazer mais ou menos uma introdução, falar como que funciona, sem entrar muito em cálculo. A gente sabe que tem muitas equações. É só uma introdução sobre essas leis que regem essa importante matéria para quem estuda física, certo? Então, a lei 0, ela fala sobre o equilíbrio entre as temperaturas. Ou seja, se eu pegar três corpos com diferentes temperaturas em um mesmo ambiente, por exemplo, um corpo estatístico que dá para todo mundo entender, um corpo A, um corpo B e um corpo C, com temperaturas aqui, uma temperatura, não vou botar números não, uma temperatura positiva, uma temperatura negativa e aqui uma temperatura ambiente. A tendência, com o passar do tempo, com esses três corpos aqui juntos no mesmo sistema, é que essas temperaturas se igualem. Então a lei 0, ela trata do equilíbrio entre as temperaturas, dessas temperaturas. Independente de exercer nada, nenhum trabalho, nenhum tipo de esforço, simplesmente uma troca de energia entre elas, espontânea. Então a tendência dela vai se equilibrar a chegar ao ponto que essas temperaturas vão se igualarem, sem fazer nada, simplesmente pelo fato de elas estarem no mesmo ambiente, no mesmo sistema. A primeira lei, ela já diz que precisa de um trabalho para que haja uma troca de energia. Ou seja, ela precisa que haja algum tipo de influência para que seja trocada uma energia entre dois corpos. Por exemplo, se eu pegar esses dois pincéis e começar a fritar eles dois, ele vai gerar uma temperatura. Se eu pegar só esses dois pincéis nesse do mesmo ambiente que eles estão aqui no momento, eles não vão trocar calor em nada, agora nem vão gerar calor em nada. Então as moléculas dentro estão em movimento, porque tudo tem uma temperatura, mas estão sem se, na mesma temperatura iguais. A partir do momento que eu agito, que eu faço esse atrito, as temperaturas que contém neles começam a se deslocar de forma mais rápida e aquecem esses pincéis. Então, essa é basicamente do que se refere à primeira lei, que se precisa de um trabalho para que haja uma troca de energia, um aumento de temperatura entre dois corpos. A segunda lei trata da necessidade da troca de calor, da troca de trabalho. A segunda é assim, como se eu pegasse um corpo resfriado, quando eu aqueço ele favorece um aumento de trabalho. Ele precisa que tenha uma temperatura diferente da outra para que seja gerado um trabalho. Ou seja, quando eu tenho um corpo frio, eu preciso resfriá-lo, eu estou gerando um trabalho. Então favorece, corpo de temperaturas diferentes favorecem esse trabalho. Ou seja,
É como se eu botasse minha mão em um capô quente, que tem ao sol aí um certo tempo. E quando eu boto na minha mão naquele capô, as moléculas do meu corpo começam a agitar de uma forma que ela aquece, eu sinto aquela temperatura. Basicamente é isso que acontece quando eu tento resfriar um corpo, eu tento resfriar esse corpo, tocar em um corpo quente ou frio. Então é necessário que haja essa interação entre esses dois para que eu gere um trabalho. É isso que trata a segunda lei. E também do equilíbrio dinâmico que existe entre essa troca. Como por exemplo, como é que eu posso explicar isso para vocês? Pronto. É um balão desse balão que a gente vê voando por aí. Ele precisa de ar quente. O que acontece? Quando você bota, aquece aquele ar ele aquece, ele está dentro do balão, ele vai aquecer. Quando ele aquece, ele fica menos denso e com isso ele sobe. No momento que você quer descer, você esfria, ele vai aumentando a densidade e ele vai descendo. Ou seja, trata-se do equilíbrio térmico entre esses corpos. Antes disso, eu só quero fazer uma ressalvazinha que eu acabei esquecendo de falar no início da aula. E nós temos 3 variáveis importantes nessa matéria de termodinâmica, que é temperatura, calor e energia. Só para se entender mais ou menos o conceito desses três fatores do tipo. Temperatura é o grau de agitação, que a gente já sabe, é o grau de agitação da molécula de um corpo. Quanto mais rápido ela se agita, mais aquecido esse corpo fica, independente do que ele seja. O calor é a transmissão de energia entre um corpo e outro. E a energia é a capacidade desse corpo de gerar trabalho. Tá certo? Então, quando eu aqueço o gás, estou fazendo uma ideia do gás ainda. Quando eu aqueço esse gás, eu aumento a temperatura dele, ele aumenta a energia dele, ele fica mais denso, menos denso, aliás, ele sobe. Outro exemplo que eu posso usar é o motor de um carro, um pistão dele. Ele trabalha, o nosso carro, quem tem carro, trabalha o motor dele trabalha com explosão de gás. A gente não vê, mas a gente imagina um engenheiro projetor que aquele pistão ele aquece, quando ele sobe ele aquece, quando ele desce ele esfria. Quando ele sobe ele aquece, quando ele desce ele esfria. Então esse mantém o equilíbrio do sistema, fica explodindo aquele gás, indo e voltando. Então com isso ele faz com que aquele carro, com todo o sistema dele, claro que ele tem no motor dele, ele consiga se desenvolver. E a terceira lei é a mais complexa de se explicar, a mais difícil de certa forma, nem de se entender, eu acredito assim, mas de se explicar. Porque não existe nenhum assim, esse aqui do balão a gente consegue explicar, a primeira lei do atrito, que para gerar um calor precisa de um trabalho, a gente consegue explicar. O do equilíbrio térmico entre uma temperatura e outra, a gente consegue, embora a gente não veja o motor, mas a gente tem uma noção, um balão de ar a gente vê voando, a gente consegue ter uma noção. E o equilíbrio da lei zero, que a gente vê se a gente juntar dois corpos aqui e deixar no mesmo ambiente, a tendência dele é se igualar com o tempo. Agora, a terceira lei é um pouco complexa, porque se trata do zero absoluto, que é quando as moléculas param de se movimentar definitivamente. Isso para se demonstrar em laboratório, precisa-se de em grandes laboratórios na realidade, que a gente não tem essa disposição. E eu como aluno, acredito que muitos outros também não chegaram a ter um teste, uma visão prática de como isso funciona. Imaginamos, temos a nossa teoria, mas não temos um exemplo prático disso. Porque é meio precisa de equipamentos sofisticados que aguentam altas temperaturas e alta pressão. Altas pressões. É como se ele já tivesse lá num vácuo, numa coisa fora da nossa realidade. Vamos dizer assim, para nós, né? A gente sabe que existe. Na física tudo é explicado. Porém, a gente não consegue visualizar isso no nosso dia a dia. Que é quando as moléculas param de se movimentar. Simplesmente ela chegou no zero absoluto. Porque embora a gente sabe que uma água em forma sólida, em forma de gelo, as moléculas dela estão em movimento. Pouco, mas estão, tem a temperatura.
Então, quando ela chega no zero absoluto, que é a terceira lei, que é a mais complexa, a gente não tem um exemplo preciso, um exemplo prático que a gente possa demonstrar isso. Como vocês sabem, todos nós sabemos, a termodinâmica, ela é eu falei no início, ela é uma disciplina muito importante, porém também muito complexa para que seja estudada, mas de fundamental importância para que todos nós tenhamos um conhecimento sobre o nosso ensino de física. E o ponto de partida, no ponto de partida para entendermos a termodinâmica, é entendermos o funcionamento, como funciona essas três leis. Eu espero que, nós temos um tempo limitado, eu espero que eu tenha pelo menos passado a ideia do que são as leis, e agradeço a todo mundo, e obrigado.